Então, Livro dos Espíritos, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. O item é o 2, Direito de Propriedade e Roubo, a partir da pergunta 880. A pergunta 880 vem nos perguntando, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: primeiro de todos os direitos naturais do homem, qual é o primeiro direito que todos nós devemos ter em garantia? E os espíritos respondem: o de viver a vida, né? É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, se viver é o direito supremo que todos nós adquirimos quando viemos para cá e vamos continuar vivendo, né? Mas tendo um olhar para a vivência material, os espíritos falam que, por isso, por ser uma máxima, por ser de maior importância, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa para comprometer sua existência. Ou seja, nós não devemos, de maneira nenhuma, fazer nada para que vá prejudicar o outro na sua caminhada. Porque o mal que nós fazemos ao outro, a nós mesmos, nós estamos fazendo. Né? Porque é a pedra que nós vamos encontrar mais adiante no nosso próprio caminho, quando nós precisarmos, principalmente, de expiar. Pergunta 881. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Então, esse direito à vida, né, nos dá direito a juntar, né, tudo que a gente puder para quando a gente tiver, né, quando a gente não mais puder trabalhar, a gente puder usufruir. E os espíritos respondem sim, né? Nós temos esse direito de trabalhar e de juntar, mas deve fazê-lo em família, como a abelha através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhes dão o exemplo dessa previdência. Não é errado a gente trabalhar nessa sociedade, né? Porque nós precisamos também sobreviver. Juntar as coisas também não tem nada de errado. Mas como nós estamos usufruindo disso, né? Você está juntando somente para você, ou à medida que você pode, você está contribuindo para o meio em qual você está inserido? E ele está dizendo, olha, os animais ensinam muito. E ele nos dá aqui a ideia da abelha, né? Então, tá toda aquela colmeia, todo mundo trabalhando em prol do bem comum. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho, né? Então, nós temos o direito de defender o que é nosso. Deus não disse, não roubarás. Deus não disse, não roubarás. E Jesus, dai a César o que é de César. Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural tão sagrado como o de trabalhar e viver. Então, o que essa pergunta está nos dizendo? Olha, eu posso defender o que é meu, que eu trabalhei, o que eu tive merecimento e que eu conquistei, né? Então, se eu defendo o que é meu, o outro não tem direito de vir aqui e roubar o que não é dele, né? Então, que cada um possa trabalhar para ter o seu merecimento. Se o outro não está lidando da maneira que deveria com os seus bens, isso não é um problema nosso, né? Quem somos nós para poder estar julgando, né, os atos dos outros? E não nos dá o direito de ir e roubar, de ir
furtar, de trazer para nós o que é alheio, né? Então, aqui ele vem com a passagem de Jesus. Jesus disse, não roubarás, é um dos 10 mandamentos, né? E dai a César o que é de César, cada um tem aquilo ao qual trabalhou para merecer. O desejo de possuir é natural? Sim, mas quando o homem só deseja para si, para a sua satisfação pessoal, é egoísmo, né? Então, desejar possuir, desejar ter uma boa vida, uma vida melhor, desejar as coisas materiais que são posses realmente, né? Porque tudo aqui nos é emprestado, tudo aqui nós estamos nada mais do que sobre um aluguel, né? Trabalhamos e pagamos por aquilo por um tempo, porque quando nós formos embora vai ficar tudo aqui, né? Então, nós não somos proprietários de nada, nós temos a posse. Mas ele fala, isso é natural do homem, mas cuidado quando isso não se transformar em egoísmo. Porque quando se transforma em egoísmo, lembre, egoísmo é a porta aberta para todos os outros atos negativos, né? No egoísmo, nós vamos encontrar a vaidade, nós vamos encontrar a falta de humildade, nós vamos encontrar a soberba, tudo em prol de mim mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso também. Pergunta 883A. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com que viver não se torna carga para ninguém? Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acreditas que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade e seu trabalho é abençoado por Deus. Então, o que que os espíritos estão nos ensinando? Que Jesus passou por todos eles e que todo o aprendizado de Jesus nos diz, né? A gente precisa trabalhar, precisa ter as coisas para sobreviver, possuir não é problema nenhum, mas nós precisamos ter um olhar ao nosso entorno, né? Fora da caridade, não há salvação. E há caridade de diversas formas. Aqui mesmo, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, fala para a gente, né? Aquele que pode mais, né? Lá na necessidade do trabalho, lá no capítulo da necessidade do trabalho, aquele que pode mais ajuda o que pode menos. Porque só assim nós vamos ter uma sociedade benéfica. E é assim que funciona nas dimensões espirituais positivas. Vamos olhar para nosso lar. Quando André Luiz chega a nosso lar, que ele passa, né, por todo um tratamento, a princípio, de imediato, o que André Luiz tinha para oferecer a nosso lar? Nada. André Luiz se portava como se médico terreno fosse, e pelo contrário, prejudicando ainda, né? Porque quando ele toca com as mãos densas e pesadas, ele está desequilibrando o outro ao invés de ajudar. Só que ali existe um exército de pessoas trabalhando em prol do bem comum. Então, quem pode mais, quem tem mais equilíbrio, quem tem mais discernimento, está ajudando quem está chegando, seja por uma palavra, seja pelos seus atos, seja pelo seu trabalho, ou às vezes até mesmo pelo seu silêncio. Mas todos ali estão trabalhando pelo bem comum. Não importa quantos bônus horas um tem e o outro não tenha. Lá no livro Violetas na Janela, quando Patrícia nos fala que ela é convidada a ir a um cinema, a um concerto, né? A um teatro, ela não tinha bônus horas. Mas aqueles que tinham a presenteou para que ela pudesse participar.
né? Então, é o prol do bem comum. E nós precisamos entender isso e tirar de nós essa questão do egoísmo, porque senão nós não vamos conseguir avançar para uma dimensão positiva, porque dimensão positiva não existe esse egoísmo, né? Nós pelo menos precisamos estar predispostos à mudança. Porque André Luiz, de fato, chegou sem nenhum conhecimento, mas ele estava predisposto a aprender. Quando ele caiu em si, ele começou a buscar as respostas, foi aqui, foi ali, foi no Ministério do Auxílio, foi no da Comunicação, e né, passou lá, voltou lá para as câmaras de retificação, porque ele queria entender como tudo funcionava. Né? Então, pelo menos predispostos à mudança, nós precisamos estar, né? Então, que isso possa começar hoje em nós, né? Que nós possamos refletir um pouco mais sobre isso. Pergunta 884. Caráter da propriedade legítima? Só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça o outro que não queremos que nos seja feito e condena por esse mesmo princípio todo meio de adquirir o que contraria, né? Então, é legítimo, né? Qual que é o caráter dessa propriedade legítima, né? Então ele fala que a única propriedade legítima é aquilo que nós construímos, né? O que é saudável a nossa, qual que é uma posse saudável? Aquilo que nós adquirimos sem precisar passar por cima dos outros, né? Sem precisar ferir o outro, sem precisar prejudicar aquele que está à nossa frente, porque senão nada disso também é válido, né? São os atos negativos aí que vai nos gerar consequências futuras. Pergunta 885. O direito de propriedade é sem limites? Né? Eu posso conquistar aí quanto eu quiser, sem limites? E eles respondem, sem dúvida, tudo que é legitimamente adquirido é uma propriedade, mas como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles se comprometem à melhor justiça. O que num século parece perfeito, no século seguinte não se apresenta como bárbaro, né? Então ele vem dizendo que a gente não tem limite para você adquirir propriedades terrenas que são posses espirituais. Você pode adquirir o quanto você quiser adquirir, né? Mas nós precisamos ter essas ressalvas. Olha, eu não posso passar por cima do outro, né? As nossas leis, as leis humanas, elas são falhas, né? E de tempo em tempo ela vai se adequando ao tempo, né? Porque ela vai ficando defasada. Então, à medida que a sociedade avança, à medida que a sociedade vai mudando os seus princípios, há também a necessidade de uma nova regulamentação, né? Mas que nós possamos ter em nossa base os princípios. Eu posso possuir, eu posso juntar, eu posso defender? Pode, mas precisa observar, sobretudo, o egoísmo, o bem comum e ter em nós a certeza que nós somos usufrutuários, né? Nós podemos adquirir tudo aquilo que a gente desejar, mas que a gente tenha um olhar para o próximo e não somente para nós mesmos. Todos nós temos esse direito de propriedade, mas se a gente não consegue por alguma razão, nós não temos o direito de ir ali e furtar do outro, roubar do outro aquilo que não nos pertence. Assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Alguma dúvida, gente? Cristina Silva, boa noite.
E são coisas, né, gente, que a espiritualidade vem trazendo para a gente o tempo todo, né? O tempo todo. Nós precisamos, esses princípios já estão aí na sociedade há muito tempo, né? O homem já sabe disso há muito tempo. O problema central é que a gente não aprende, né? Esse é o problema. A coisa está aí, mas a gente não aprende. E muitas das vezes a gente tem em nós, a gente mesmo nos furta às vezes, né? De sentimentos, de princípios. Às vezes a gente se acha bonzinho demais. Nós mesmos nos enganamos, né? E estamos aí, ainda que intrinsecamente, ocultando em nós mesmos princípios ao qual nós precisamos trabalhar, né? Deixar um pouco o egoísmo de lado, aprender a dividir, né? Eu posso juntar? Posso. Eu posso querer ter uma velhice tranquila? Posso. Mas que isso não seja feito de maneira equivocada, passando por cima de todo mundo, pisando em todo mundo, achando que eu sou o dono do mundo, né? E que eu possa ter um olhar para o todo, porque é nesse todo que eu estou. Principalmente iniciando um ambiente familiar, o qual é tão difícil, né? Família, o nosso maior desafio. Então, que todos nós possamos refletir sobre isso na noite de hoje. Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Vamos encerrar? Mais uma vez, nós estamos agradecidos. Jesus, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de refletir, de ampliar a nossa consciência, de reforçar nossos princípios, de reforçar o caminho ao qual nós precisamos adentrar. E quando a gente adentrar, nós precisamos permanecer e seguir. Nos dê coragem e força, nos dê sabedoria e discernimento. Que Jesus derrame sobre todos vocês as bênçãos que cada um de vocês necessita. Obrigada à espiritualidade amiga presente pela ajuda, pela compreensão, pela intuição e por estar sempre, né, dispostos a nos ajudar a estar no caminho certo. Que Deus dê a todos eles também muita força, muita coragem, que derrame sobre eles a nossa gratidão. Bom final de semana para todos vocês. Que Deus abençoe e guarde todos nós, todo o nosso país, principalmente o pessoal que está no sul, né, necessitando ainda tanto de ajuda e num estado ainda de tanta vulnerabilidade. Que todos nós possamos estar em paz. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, gente!